Aconteceu essa semana em São Paulo o lançamento da 12ª edição do Anuário Análise Executivos Jurídicos e Financeiros. Essa publicação reúne o perfil de 2.500 profissionais de mais de 1.400 empresas do Brasil e apresenta o resultado de uma pesquisa sobre quem são os jurídicos financeiros mais admirados pelos seus próprios pares. Para comentar os resultados e a importância dessa pesquisa para o país, eu converso agora com a Silvana Coalho, que é responsável pelo anuário e está comigo aqui. Silvana, boa noite para você. Boa noite, boa noite. Muito bacana te receber aqui para explicar um pouquinho melhor a importância desse documento, né? Imagino que você reunir tantos nomes importantes num livro como esse, todos os anos, traz um panorama, né, das empresas ligadas ao jurídico e os financeiros do país, né? Eu acredito que sim, Fabiana. É um trabalho exaustivo, né? A gente leva pelo menos 4 meses para fazer, porque tem uma pesquisa original feita pela nossa equipe com as empresas, para saber se continuam no cargo, se não continuam e tal. E depois ouvi-los, né? Buscar as informações sobre eles e ouvi-los sobre quem eles mais admiram, que é isso que você falou. Sim. Então, além do perfil que é apresentado na publicação de mais 2.500 profissionais, ainda tem a eleição pelos próprios pares de quem eles mais admiram. Então, imagina, 2.500, né, você tirar uma lista de 70 entre financeiros e jurídicos não é fácil. E não são nomes pré-determinados, né? As pessoas indicam sem ter nenhum nome, não tem opção, né? Então Não. você fala... É totalmente espontâneo. Espontaneamente quem você admira mais, né? Exato, exato. Agora, eu imagino que, pensando em estratégia, tomadas de decisões, né, das empresas, perfis de empresas, né? Que você ter um guia como esse, mostrando quem são essas pessoas, onde elas se formaram, como elas trabalham, pode trazer, inclusive, benefícios para as escolhas daquela empresa, futuramente, de negócios mesmo, né? Olha, eu acredito que sim, é esse retorno que a gente tem, tanto dos profissionais quanto das próprias empresas, porque a distribuição desse guia, como você falou, ela é dirigida e gratuita, ou seja, ela vai chegar na mesa de quem toma a decisão e forma opinião, que é o nosso público. Né? Ela é financiada, antes que alguém pense, mas espera aí, né? Como é que se financia isso? Claro. Por escritórios de advocacia que entendem que é um guia importante para o mercado da advocacia corporativa. E dos financeiros também. Por que financeiros? Por que a gente entrou em financeiros? Sim. Né? O que tem a ver? Tem a ver que em mais ou menos 40% das maiores empresas do Brasil, nós descobrimos que quem toma a decisão sobre quais os escritórios que vão trabalhar com eles são os financeiros das empresas, embora trabalhem junto com o jurídico. Porque tem muitas questões que dizem respeito ao financeiro. Que dizem respeito a custo, se cabe no orçamento, qual profissional que cabe no meu orçamento e é bom para assumir essa função. E as próprias questões que dizem respeito ao financeiro mesmo, societário, tributário, né? Tem uma série de assuntos que estão muito mais afeitos à área financeira do que à própria área jurídica, já que o jurídico é um grande guarda-chuva. Essa questão do financeiro, imagina, essa área é uma área extremamente importante para as empresas, porque tem a ver com um certo sigilo, ou você tem que ter, uma transparência, mas ao mesmo tempo você não pode abrir totalmente essas informações. É como se fosse um juramento que você faz. Então é uma área nevrálgica, digamos assim, das empresas. Eu acho né? que as duas. Hoje você vê que as duas áreas estão muito envolvidas com a estratégia de negócio das empresas, das corporações. Então, eu acho que antes, há alguns anos, o financeiro estava mais envolvido. Hoje, financeiros e jurídicos estão muito envolvidos. Tanto que a gente faz uma pesquisa com eles e a gente quer saber em que nível hierárquico eles se encontram dentro das corporações. Há 12 anos, quando a gente começou a fazer esse anuário, era mais ou menos 30%, 29% dos jurídicos respondiam ao principal executivo da empresa. Enquanto a maioria, mais de 50% dos financeiros respondiam ao principal executivo. Certo. Hoje está assim, 70% praticamente dos jurídicos respondem ao principal executivo e quase 90% dos financeiros. Ou seja, são duas áreas que efetivamente cresceram na hierarquia do negócio da empresa.
Quando a gente pensa nesse grupo, né, de super profissionais reunidos aqui no Anuário 2019, a gente consegue formar um perfil, talvez não um perfil geral, mas assim, dá para ter ideia, como você falou, de escolaridade, de atuação, de tempo de atuação naquela função, ou tempo de casa. E qual que é a importância de ter essas informações? Dá sim. A gente faz justamente esse tipo de coleta de dados. Hoje a gente já consegue saber que tem uma maioria, por exemplo, de mulheres, uma maioria feminina nos departamentos jurídicos das maiores empresas. Uau. Quando antes não era isso, né? Há 12 anos era a maioria de homens. Nos cargos de liderança, a maioria ainda é de homens, tanto no jurídico quanto no financeiro, só que no jurídico já está quase empatado. Essa questão das mulheres terem superado executivos entre os jurídicos mais admirados, são 26 mulheres. Entre os jurídicos mais admirados, os nomes mais citados foram de mulheres, é isso? Que legal! Isso é a primeira vez que acontece, em 12 anos de pesquisa. É a primeira vez que acontece. Isso é uma mudança de paradigma e de posicionamento da mulher dentro destes mercados, destas áreas específicas das empresas, não há dúvida. né? Nos financeiros ainda está difícil, né? Nos financeiros, 90% dos líderes do departamento financeiro ainda são homens, né? Mas já tem 10% de mulheres. Cresceu um pouquinho em relação ao que a gente via antes. Você acha que falta espaço para as mulheres nesse setor específico e as mulheres não conseguem entrar tanto quanto os homens, ou as mulheres não tem tantas mulheres interessadas em estar nessas áreas? Eu tenho dúvida, eu acho que é mais por aí, né? Eu acho que talvez as mulheres conheçam menos a área financeira. Nós somos menos convidadas a entender sobre finanças, não é verdade? Sim, é verdade. Então, ainda bem que isso está mudando, tá né, mudando, Silvana? com certeza. Ainda bem, né? Com certeza. Eu adoro numerinhos. Sim, eu também. Embora eu seja jornalista. Sim, exatamente. Isso é muito legal, porque as mulheres começam a ter mais espaço e vão aparecendo. Mesmo que, nesse ponto específico, apenas uma tenha aparecido, já são 10% fazendo parte desse grupo. Exatamente. Poxa, nós estamos falando de centenas de profissionais, Sim. milhares se a gente considerar o colégio eleitoral inteiro, mas, sei lá, quantos são os mais admirados, né? 20 e poucos, uma mulher? Bacana. Sim, eu acho que é muito interessante porque como a pesquisa, né, e as perguntas são feitas de forma livre, você pode responder o nome daquele que você mais admira, né, ou os traits que você mais admira. Isso mostra não só a possibilidade daquele profissional trabalhar bem, ser um bom profissional na execução das suas tarefas, mas de como ter um bom relacionamento. Como o relacionamento também conta muito para você ter sucesso na sua carreira. Não há dúvida. Em qualquer área, né, Em qualquer Silvana? área. E eu acho que nesta área, aí a gente fala um pouquinho do evento que a gente fez, Claro. né, do lançamento da edição. Por que a gente vem fazendo há 5 anos? A gente começou a fazer o evento. Esse evento que a gente vê nas imagens, inclusive, né? Exatamente. Tá. A gente começou a fazer esse evento justamente porque a gente sentia isso. Falta para eles um espaço de networking, um espaço para se encontrarem, para se revisitarem. Eu fiquei feliz da vida porque eu vi 2 ali se abraçando, né? Um diretor jurídico e uma diretora jurídica. 13 anos depois eu te encontro aqui. Eu falei, gente, que delícia. Sim, Nós verdade. promovemos isso, né? Porque eles ficam recolhidos nas empresas também, né? E com muita coisa para fazer na vida que a gente leva, difícil. São áreas que não têm, talvez, aquele costume de participar de convenções, por exemplo, a classe médica, né? Que sempre se encontra, fala de novidade, de remédios e tal. Estou fazendo um paralelo só como exemplo, mas é uma turma, é uma classe que fica muito interna dentro dos eventos da própria empresa. Acredito. Isso aumenta muito o networking e também promove uma concorrência saudável, digamos assim, né? De você olhar para o outro e falar assim, nossa, aquele meu colega está nessa posição fazendo tal coisa. Sem como dúvida. isso me inspira, como isso também me ajuda a me projetar melhor dentro da minha própria empresa. E acredito que o anuário, ele também traga dados, né? Por a gente conseguir gerar estatísticas, ele acaba apresentando dados que também ajudam os próprios departamentos a se pensarem. Sim, quando a gente pensa que aqui os executivos que estão nesse anuário, eles fazem parte das maiores empresas do Brasil. Sim. Né? Uma empresa que não entrou aqui, mas que gostaria de estar aqui, isso pode ser também uma base de como observar o que pode ser melhorado. Perfeito. Nesse momento que a gente vive, de necessidade de crescimento econômico, de recuperação econômica e crescimento, inovação, né? Isso daqui pode dar um norte do que se projeta para os próximos 10, 15, 20 anos no que diz respeito a esse setor no nosso país, né?
Olha, o que eu posso te dizer é que esses são profissionais que estão numa posição estratégica para que as suas empresas consigam voltar a crescer ou voltar a investir, enfim, são eles que vão estar na linha de frente dos negócios, né? Então, não há dúvida de que as pessoas são essas. Muito legal você ter colocado o detalhe do evento, que há 5 anos acontece, o anuário existe há 12 anos, né? Esse livro super bacana, que ele é distribuído também, as pessoas podem ter acesso a ele, ele é entregue nas empresas? Ele é entregue nas empresas, Tá. ele tem uma distribuição dirigida, né? E os escritórios que patrocinam têm uma cota para eles, que eles podem também... A gente não faz uma distribuição muito exagerada, Claro. porque a gente precisa preservar esse pessoal, né? Claro, com certeza. Muito bacana, é legal saber que agora tem o evento que acontece há 5 anos, promovendo networking, valorizando ainda mais o profissional, a gente vê as imagens na tela aí, e valorizando a classe especificamente, porque quem vai num evento desse, volta no ano seguinte, ou deseja voltar no ano seguinte para fazer parte, né? É muito importante isso hoje do networking, não só da competência profissional. Silvana Coalho, responsável pelo anuário Executivos Jurídicos e Financeiros, conversou comigo aqui sobre esse material super bacana. Te agradeço, Silvana, muito legal, parabéns pelo trabalho. Puxa, muito obrigada. E eu é que agradeço a oportunidade. Muito bom, espero que você tenha sucesso aí, que continue crescendo e colaborando aí para que essas empresas, esses profissionais se sintam cada vez mais prestigiados e possam melhorar ainda mais sua atuação no mercado. Obrigada. Obrigada, até uma próxima. Até.